Uma alegria muito grande rever essa família que nós admiramos muito. Já há alguns anos os conheço. Margarete, Isaías, são os irmãos e amigos de trabalho e jornadas, trabalhos com casais, fizemos muitos trabalhos juntos. E é uma alegria revê-los. Também tinha interesse em conhecer a igreja, o templo, muito bela. Deus possa abençoá-los e usá-los poderosamente aqui na cidade de Poços, Santo Antônio de Poços. Estive com vocês na inauguração do primeiro templo, na posse do pastor Isaías com vocês. E tenho ouvido falar daquilo que Deus tem feito no meio de vós e muito tem me alegrado. O Senhor continue então usando cada um de vocês, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, e que outros cristãos em outras partes do mundo também estão desenvolvendo seus talentos, seus dons para a honra e glória do nome santo do Senhor. Nessa batalha, é uma batalha que nos convida ao sacrifício, nos convida ao combate, mas é uma batalha também que anuncia uma eternidade para nós, anuncia um momento de paz, uma vida de paz na eternidade. Nossa fé precisa arranhar os céus da eternidade para fazermos um bom trabalho enquanto moradores desse mundo terreno. O tema que eu quero compartilhar com vocês é um tema que já há muito tempo nós temos pensado sobre ele, que é o Mestre por Excelência. Mestre por Excelência. Você tem aí em suas mãos um esboçozinho, alguma coisa para anotar daquilo que eu vou falar. Eu não sei se sobrou uma folha, Margarete. Faltou? Vocês são casal, né? Eu vou ficar com uma só para eu acompanhar aqui, tá certo? Só para eu acompanhar aqui. E vocês depois então peguem a anotação. Muito bem. Nós vamos falar a respeito do ministério do Batista, João Batista, mais comumente conhecido. Eu posso garantir para vocês que é um ministério próspero, um ministério espiritual, interessante e, acima de tudo, revelador. Todos os personagens da Bíblia não estão ali por acaso. As histórias que a Bíblia relata não estão ali por acaso. Há sempre uma verdade a se passar, a se comunicar, a se compartilhar. No que diz respeito a João Batista, mais ainda, porque ele foi o precursor do Messias. Ele foi a voz que clamava no deserto. Antes de entrarmos no texto bíblico, eu quero fazer aqui na introdução algumas aplicações. Então, enquanto eu estou falando aqui, se você já quiser lançar mão de suas anotações aí, poderá fazê-lo. Na minha introdução eu coloquei o seguinte: os essênios, que era a seita que provavelmente João Batista pertencia. Os essênios provavelmente é a seita que João Batista pertencia. Na época de Jesus, eu coloquei aí que nós tínhamos aí alguns movimentos religiosos dentro do judaísmo. Tem aí o farisaísmo, que era aquela vida rigorosa de cumprimento das leis estabelecida pela Torá, pela palavra de Deus. Era um movimento legalista, muito legalista, e vocês conhecem a história. Na época de Jesus chamou ele de sepulcros caídos, e eles passaram do limite. Mas o fariseu, é bom que se diga aqui um pouquinho de história,
na época do pós-cativeiro babilônico, né, o último cativeiro veterotestamentário que Israel aconteceu, lá no cativeiro babilônico foi que o farisaísmo surgiu com o seguinte objetivo: preservar as leis e as tradições do povo de Deus. Então, num primeiro momento, lá no final do ano 440, 410, o farisaísmo está nascendo, está surgindo, e ele é benéfico. Ele é benéfico, porque eles preservaram a Bíblia, a palavra de Deus, eles preservaram os costumes judaicos. Graças a eles, Israel não mais se levantou para buscar uma idolatria. Então, o exemplo do cativeiro foi tão forte na direção dos fariseus que o povo de Israel, a partir de então, não mais adora Deus nenhum, sofre por Jeová o que for necessário. Mas na época de Jesus, o farisaísmo está completamente deteriorado, fragmentado, legalista, xiita, eu diria até, movimento xiita dentro da religião judaica. Um outro movimento que surge são os saduceus. Os saduceus é uma classe religiosa, mas, vamos dizer assim, a religiosa política. Os saduceus acreditavam em um reino messiânico, mas com representatividade humana. Eles acreditavam que a política seria um instrumento onde o Messias iria se apresentar e reger as nações. Então, os saduceus eram homens e mulheres que viviam assim nas entranhas dos movimentos políticos. Na época de Jesus, eles eram muito próximos aos reis, aos imperadores da época romana. E nós temos aí a parte mais caótica de todo esse movimento que anuncia o Messias, que são os zelotes. Os zelotes é um grupo de pessoas, é um movimento espiritual dentro do judaísmo, já no começo do primeiro século, que tinha como objetivo matar se preciso for. Os zelotes acreditavam que o reino de Deus era tomado à força, literalmente à força. Se fosse necessário usar a espada, usaremos a espada. Se for necessário fazer um levante, nós vamos fazer um levante. Se é necessário protestar, nós vamos protestar, mesmo que nós venhamos a morrer ou que outros venham a morrer. E junto com esses três movimentos, nós também temos um movimento interessante, que é o movimento dos essênios. O movimento dos essênios, que é um movimento separatista, assim como nós tivemos na história da igreja os beneditinos, os franciscanos, que era um movimento da Idade Média, que tinha como objetivo sair desse confronto espiritual que a igreja mãe mantinha, e eles buscaram a reserva à parte para buscar o Senhor. Daí surgem os monges, que eram pessoas que buscavam uma reserva para a sua alma, nos montes, nas matas, nos desertos. Então esse movimento dos essênios tem essa perspectiva, sair de cena para que Deus possa reconstruir a nação, sair de cena para que Deus possa tomar as rédeas da história novamente. E os essênios provavelmente foi o canal que Deus usou para moldar João Batista. É o caminho que Deus está usando na história para chamar João Batista para ser moldado. Então aqui agora eu quero abrir um parêntese antes de traçar um perfil dos essênios, porque nós vamos precisar desse perfil lá na frente quando nós confrontarmos com o texto bíblico. Vamos abrir um parêntese agora. Muitas vezes Deus permite que permaneçamos dentro de uma denominação, mesmo sabendo que as denominações não têm, como que eu posso dizer, não há nenhuma profecia a respeito delas. Denominação é o conjunto
conjunto de pessoas da mesma fé, que buscam os mesmos objetivos, mas não é o reino de Deus, entendeu? O reino de Deus é maior do que as denominações. O reino de Deus é maior do que o protestantismo. O reino de Deus é maior do que o catolicismo. O reino de Deus é maior do que o povo evangélico. O reino de Deus é maior, ele foge do nosso controle. Mas durante a nossa história, a nossa passagem aqui na terra, Deus muitas vezes permite que fiquemos numa denominação para trabalhar conosco, compreendeu? Para trabalhar conosco. Então, não feche a visão, honre a denominação que você está, honre, respeite a denominação que você está, porque Deus está por trás disso aí. Ninguém anda sozinho. O homem é um ser social. A tendência nossa e do mundo é viver em blocos, viver em aldeias, viver em tribos, porque ninguém vive isolado. Então Deus pode estar por trás de sua vida, através daquela denominação, da nossa denominação aqui. Então respeite. Contudo, abra a visão. Deus é maior do que a denominação onde você está. Amém? É maior. Deus é maior. Então fechemos o parênteses e voltemos para a história de João Batista. Então, os essênios é esse caminho que Deus usou para moldar João Batista. Nós não sabemos qual a idade que João Batista foi levado pelos seus pais até os essênios. Provavelmente a sua idade de 16 anos, que seria uma idade equilibrada, considerada já importante para se viver longe dos pais. E lá no meio dos essênios, Deus trabalha com ele. Que forma, pastor Wilson? A forma com que os essênios se comportaram. E eu quero traçar um perfil, se você quiser escrever aí, escreva. Primeiro perfil dos essênios. Vestiam sempre de branco. Os essênios vestiam sempre de branco, representando a pureza. Eles precisavam trabalhar nas suas aldeias, nos seus recantos, nos seus esconderijos. Geralmente eles estavam no deserto, escondidos da população. E ele tinha que trabalhar com animais, com horta, mas não podia se sujar. Talvez a mensagem histórica tinha a seguinte informação: assim como você não pode sujar as suas vestes trabalhando entre nós, também você não pode sujar a sua alma trabalhando entre os homens. Bonita a mensagem, né? Tinha esse simbolismo todo. Outro perfil dos essênios: eles aboliram a propriedade privada. Ninguém tinha nada no nome dele. Quem participava da seita, dos essênios, da seita, sabia que ia para a seita sem nada, e tudo que tinha lá pertencia a ele também. Então é muito bonito isso, esse pensamento de compartilhar o que eu tenho. Compartilhar o que eu tenho. Nada do que eu tenho é meu. Nada do que eu tenho é meu. E tudo que o grupo tem pertence a mim também. Então lá no meio dos essênios, ninguém tinha propriedade privada. Ninguém tinha 3 cabras a mais de quem tinha uma. Ninguém tinha 10 bois acima de quem tinha um boi. Não, todo mundo era igual, comia o que se estava na mesa e vestia-se o que era oferecido. Outro perfil era o contrário ao casamento. Era a favor do celibatário. Eles acreditavam que o homem precisava fazer um sacrifício. O homem precisava fazer um sacrifício. E nada melhor do que o sacrifício de ser um celibatário. Uma pessoa que está abolindo da sua vida o ato sexual. E isso é interessante para nós. Eu quero abrir um parênteses novamente, que nós, na verdade, estamos debaixo da graça. E a graça não há necessidade de reservar ou preservar nenhuma lei para nos obrigar a servir a Deus. Amém? Contudo, a própria graça exige de nós alguns sacrifícios, se assim eu posso dizer. Nós não podemos abolir da nossa vida a oração.
Nós sabemos que Deus ouve todas as coisas, mesmo que nos venham antes de vir nos nossos lábios. Antes de subir ao coração, Deus já conhece tudo. Contudo, esse é um sacrifício que precisamos continuar fazendo. A leitura da Bíblia, que é um sacrifício. O estar em comunidade, que é um sacrifício. Não deixa de ser um sacrifício, mas são sacrifícios necessários para o crescimento cristão. Amém? Por que não falar do jejum? Podemos até pensar qual foi a última vez que você jejuou. E uma vez eu contestei um rapaz: vem cá, você está jejuando a respeito disso? Ele disse não. Eu falei: por que não? Ele disse: porque eu estou na graça. Achei interessante isso, né? Quer dizer, a graça aboliu tudo. E esse sacrifício não salva ninguém, mas esse sacrifício mostra que eu tenho um compromisso diante de Deus. Amém? Esse tipo de sacrifício diz que eu tenho um compromisso diante de Deus. Então voltemos para os essênios. Eles aboliram o casamento e tornaram-se celibatários. Outro detalhe importante sobre os essênios: eles tomavam banho antes das refeições. Toda e qualquer refeição eles se banhavam, no objetivo de estar inteiramente preparado para se alimentar daquilo que Deus deu a eles gratuitamente. Vocês percebem o significado de pureza que tem esse povo? O significado de pureza e santidade que tinham os essênios, coisa extraordinária. Pena que eram muito legalistas. Eles acreditavam que fazendo isso eles conseguiriam a salvação. Outro perfil: eles não tinham amos nem escravos. Uma sociedade sem casta. Uma sociedade sem casta. Uma sociedade de irmãos. Assim eles eram conhecidos como irmãos. No meio deles, ninguém poderia ser o maior. Não tinha essa possibilidade de alguém ser o maior. E aqui eu abro um outro parênteses muito grande, né? Que nós expomos os nossos líderes muito. Não sei se vocês concordam. Quem é que ora mais na igreja é o líder principal. Quem é que prega mais na igreja é o líder principal. Quem é que visita mais na igreja é o líder principal. O que está acontecendo com esse homem, com essa mulher? Ele está ficando em evidência. Aí chega uma pessoa nova no nosso meio, aceitou Jesus, não conhece nada da fé, e vê esse homem proeminente. Ele vai dizer duas coisas no coração. Ele pode dizer duas coisas no coração. A primeira delas: eu nunca quero ser isso. É isso? A primeira coisa que pode nascer no coração dele é o seguinte: eu não quero isso para minha vida, não. Não tem privacidade. Tudo que acontece na igreja é ele ocupado. Não é assim? Então, um novo convertido que poderia ter um crescimento espiritual e nos ver arrancando os cabelos, perdendo a carcaça na obra de Deus, leva uma mensagem para o novo convertido: eu não quero ser isso na minha vida de forma alguma. Concorda comigo? Isso pode nascer no coração dele. Uma segunda coisa pode acontecer no coração de um novo convertido: eu quero ser esse cara. E o que é isso aí? O que é isso aí? Isso é algo maligno subindo no coração dele. Ele olha para uma pessoa dessa e diz assim: eu quero esse poder para mim. Eu quero comandar as massas. Eu quero que as pessoas me respeitem. Olha que interessante. Ele tem então o que a gente chama síndrome de Lúcifer. Desejo de ter trono. Desejo de ter governo na mão. Olha o perigo da informação que nós temos quando nós depositamos em um único homem a responsabilidade de resolver tudo, de dizer tudo, de anunciar tudo que diz respeito ao reino de Deus. Não. Fechemos o parênteses. Nos essênios não tem amos, não tem escravos. Todos precisavam trabalhar. Todos eram iguais. Assim como a igreja de Jesus, os membros, todos os membros são responsáveis pelo reino de Deus. Amém? Todos. Não tem um que fuja dessa responsabilidade. Então, se
você ainda não veio a esse púlpito para pregar, coloque a barba de molho. Deus pode chamar. Se você ainda não visitou, coloque a barba de molho. Deus pode levar você a uma visita. Se você ainda não expulsou, não levou nenhum enfermo em nome de Jesus, se prepare, porque você pertence ao corpo de Cristo. Amém? Também no corpo de Cristo nós não temos anos. Todos são servos. Todos são servos no reino de Deus. Um outro perfil interessante, e assim nós estamos terminando com os essênios, é que eles tinham, na verdade, os pais espirituais. Olha que interessante. Que seria hoje a ideia de alguém que eles respeitavam para ouvir. Mas essa pessoa conseguia isso, olha que interessante, não pela sapiência cognitiva, não era pelo quociente de inteligência, não era pelo número de diploma que ele galgava. Quem se tornava um pai espiritual para aquele clã, os essênios, era alguém que vivia o que pregava. Para eles seguirem alguém e ouvir um ancião, esse ancião tinha que viver o que ele pregava. Forte isso, não é? Como é que nós estamos separando os obreiros para a obra de Deus? Um curso de teologia? Muito bom um curso de teologia. Deve-se fazer um bom curso de teologia. Mas isso não é sine qua non, como hoje é colocado. Sem o qual não pode existir. Primeiro é preciso ter o testemunho pessoal. Em primeiro lugar, os de casa, os da família. Separar alguém do ministério, seja do pastor ao recepcionista da igreja, nós deveríamos, sem que ele saiba, convidar o esposo, a esposa ou os filhos para nos falar quem é essa pessoa. Mudar a forma de seleção daquilo que nós estamos chamando para a obra de Deus, para não correr o risco de colocar alguém aqui de cabeça grande, não é isso? E de testemunho pequeno. Ou aqui dentro, mas péssimo lá fora, principalmente com a esposa, com o esposo, ou mesmo com seus filhos e vizinhos. Ok? E então, esse é o homem que Deus lapidou. João é o homem que Deus está lapidando através dos essênios. Agora então vamos para o texto bíblico e vamos encontrar um homem interessantíssimo aí. João capítulo 1. Aí na sua folha eu coloquei impresso, não foi? Diz assim, João capítulo 1, versículo 35 e versículo 37. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E o que foi que eles ouviram? Versículo 36. E vendo Jesus passar, disse, quem é que disse? João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Queridos, um dia anterior, João Batista era o rei dos reis. No dia anterior, João Batista fez uma campanha na beira de um lago. No dia seguinte, João Batista era procurado. No dia anterior, João Batista era procurado para serem curados. No dia anterior, João Batista, as pessoas buscavam a mão de João Batista para ser colocado sobre a cabeça delas. No dia anterior. No dia seguinte, só tem João Batista e mais 2 discípulos. Não foi? E aí Jesus vem passando ao longe. E João Batista levanta os olhos e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus. E diz o texto bíblico, e os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, fez o quê? Seguiram quem? Jesus. Vocês acham que isso está certo? Como é que alguém abre a igreja,
compra os bancos da igreja, faz um curso de teologia, e na hora de ter seus próprios discípulos perde. Está sendo reconhecido pelas massas, trabalha na televisão e na rádio, em João Batista, todo mundo querendo ver quem é João Batista, e aí ele vem com 2 de seus discípulos, olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. O que os discípulos fazem? Queridos, João Batista perdeu os seus discípulos. Quer escrever aí? João Batista perdeu os seus discípulos sem traumas, sem arranhões, sem queixas, sem arranhões, sem traumas, sem queixas. João Batista, escrevam aí, foi uma troca de guarda quieta e tranquila. Foi uma troca de guarda quieta e tranquila. O que vocês acham sobre isso? Não é interessante? Se ele é o homem das multidões, e ele está com 2 dos seus discípulos, eu acredito que os 2 mais companheiros de João Batista, ele anuncia Jesus, e esses discípulos, sabem o que fazem? Abandonam João Batista e vão em direção a Jesus. Não despediu de João Batista, não procurou saber mais nada a respeito de Jesus. A palavra de João Batista bastou para que eles fossem seguidores do Senhor Jesus Cristo. Escreva aí na nossa proposição: jamais esqueça que as almas que estão com você pertencem única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Você que é professor de escola dominical, não esqueça que os alunos que você tem pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Você que é um diácono, um presbítero, não esqueça que as almas que você ajuda e coopera não pertencem a você, pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Você que é um pastor, um missionário, as almas que estão congregando com você não pertencem a você, pertencem ao Senhor Jesus Cristo. João Batista tinha essa consciência que as almas que estavam com ele não pertenciam a ele, pertenciam ao Senhor Jesus. E aqui está havendo dentro de João Batista? Que mestre é esse que pede os discípulos de graça? O que é que está, o que é vital no coração de João Batista? O que é que foi nutrido por João Batista ao longo dos anos de preparo para ele ser o precursor do Messias? Vamos escrever a primeira? Ensino. Por que a troca de guarda foi tranquila, serena, sem briga, sem divisão, sem racha? Por quê? Primeiro ensino, anotem aí. João Batista não enveredou por outras ideias, apenas cumpriu a sua missão. João Batista não enveredou por outras ideias. Durante o tempo de preparo, lá no deserto, nos montes, nos essênios, ele sabia de uma coisa, que ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão. Escrevam aí: é preciso conhecer a nossa missão, sob pena de nós perdermos o nosso ministério. Quem não conhece a sua missão, não sabe o que fazer. Quem anda atrás de modismo, está fazendo na igreja porque o outro está fazendo, prova que não tem
são. Contudo, toda essa vida monástica no meio dos essênios não foi capaz de roubar de João Batista a missão. E qual era a missão de João Batista? Aqui, capítulo 1, versículo 22 e 23. Ouçam. Disseram-lhe ele, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram e que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Queridos, ele é apenas um anunciador do Messias, nada mais, nada mais. Ele reconhece que todo aquele preparo que ele tinha, principalmente o preparo intelectual, que ele deve ter recebido no meio dos essênios, mas nada disso subiu a cabeça de João Batista. E ele estabeleceu a sua chamada. Eu sou o homem que anuncia o Messias. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Não confunda devoção com missão. João Batista vivia uma vida de devoto, sim ou não? Mas ele não obscureceu a sua missão. Todos nós fomos chamados para cantar. Todos nós fomos chamados para adorar a Deus. Amém? Todos nós fomos chamados para nos render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas cada um de nós temos uma missão. E você deve estar pensando agora, qual a minha missão? Se você não sabe qual a sua missão, você ainda não andou no reino de Deus. Eu sei que devoção é algo extraordinário. Devoção é arrepio, não é? Devoção é invocação. Devoção é mexer o corpo para lá, mexer o corpo, é externar com o corpo. Devoção é bater palma, é declarar que Jesus é rei, mas isso não muda a sua condição. Qual a condição? De precursor do Messias. Eu vou te dizer algo interessante. Você pode ser um devoto no nosso meio, cantar assustadoramente, orar assustadoramente, e no último dia da vida de Jesus, você ficar para fora do reino dos céus. Porque devoção é a alma que aceitou o vinde, foi? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, tristes, abatidos. Quantos chegaram assim nos pés de Jesus? Levante a mão para ele ver. Quantos? Então nós somos devotos a ele ou não somos? Somos. Devoção diz respeito ao vinde. E missão? Missão diz respeito ao ide. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Querido, o maior pecado que um cristão pode cometer no século 21 é calar a boca. Cristão mudo, cristão que não fala do seu Cristo, e não toca trombeta, não é um arauto, não é a eclesia, não convoca ninguém para ouvir falar do seu Deus. Uma multidão de cristãos sem língua, sem boca, sem lábios, uma multidão que só quer cantar. Você já viu as concentrações de música nesse país? É multidões se acotovelando, precisa de guarda de segurança para barrar a multidão de jovens cristãos, porque querem passar por cima, querem tocar no palco. Se marcarmos um dia com um cantor famoso, e os cantores não têm, olhando nesse primo, nenhuma culpa, a culpa é nossa. Se marcar com um cristão, com um cantor famoso, pode ser qualquer dia da semana, o local vai encher, sim ou não? É um bando de cantadores. Desculpe, irmãos, eu não vim aqui para falar mentira, para reservar, não. Nós precisamos da nossa devoção.
quando o nome de Jesus estiver sendo aclamado, eu e você somos os primeiros a levantar a mão e dizer glória a Deus a esse homem. Amém? Mas essa não é a nossa missão. Olha, nós não fomos chamados para cantar. E eu tenho a seguinte teoria: nós cantamos mal. Se cantamos mal, adoramos pessimamente. Porque se eu levar em conta o que a Bíblia diz, vocês cantam mal e adoram mal. Jesus disse: é das crianças que sai o quê? O perfeito. Então significa o quê? Conforme eu vou crescendo, como vai ficando meu louvor? Sim ou não? Criança, louvor lá em cima, não é? Adulto, louvor lá embaixo, tranquilo. Quanto mais nós crescemos, menos nós louvamos e menos nós adoramos. Cada as preocupações da vida nos deixa tomar por filhos. Contudo, ninguém rouba de nós a nossa missão. João Batista não se deixou levar, ele focou o seu ministério. Você não vê João Batista desenvolvendo nada, absolutamente nada, a não ser: eu sou a voz do que clama no deserto. Primeiro ensino, ele não se enveredou por outras ideias, apenas cumpriu a sua missão. Segundo ensino, o foco do ministério de João Batista é totalmente cristocêntrico. O foco do ministério de João Batista é totalmente cristocêntrico. Eu fico imaginando João no deserto, desenhando Cristo. Ele dormia pensando no Cristo, ele acordava pensando no Cristo, ele queria ver o Cristo. Se ele compunha uma música, tinha que ter Cristo. Tudo era Cristo, ele era cristocêntrico. O ministério dele todo voltado para a pessoa de Cristo. Tanto é que quando os discípulos ouviram falar que Jesus era o Cristo, o que foi que os discípulos fizeram? Deixaram João Batista e seguiram Jesus. Sabe o que isso diz para mim? Enquanto João Batista tinha seus discípulos, ele a todo instante dizia: cuidado, não confunda eu com Cristo. Cuidado, não me siga, siga o Cristo. O dia para apontar para vocês o Cristo é ele que vocês devem seguir. Oh, mas João Batista, você é especializado, João Batista, você tem um ministério maravilhoso, é tão gostoso, João Batista, ficar do seu lado. Eu sei que vocês gostam de ficar do meu lado, eu gosto de ficar do lado de vocês, mas eu não sou Cristo. Mas você é usado por Deus, você é um homem de guerra, é um homem forte, um homem abençoado. Tudo isso é verdade, mas eu não sou Cristo. Então tudo que eu vier a fazer para vocês não serve. Que mestre, hein? Que mestre, hein? Ele fala para os seus discípulos: o dia que eu apontar o Cristo, vocês, por favor, não venham nem para fazer culto de despedida. E foi exatamente assim que o texto bíblico nos diz. Está lá em cima, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Cristo. Se você tiver de colocar seu nome em algum lugar, não coloque o nome de Cristo. Amém? Seus discípulos sabiam o que era um Cordeiro de Deus. Já pararam para pensar sobre isso? Ele é sênior. Acompanha a minha linha de raciocínio. Ele vem de uma seita dos essênios. Até onde eu sei, os essênios não mexiam com sacrifícios. Contudo, Jesus vem passando. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. O que João Batista estava dizendo? Que aquele Cordeiro ia ser o quê? Morto, sacrificado. E os discípulos de João provavelmente não tiveram essa experiência lá no deserto, junto com os essênios. Mas a todo tempo que João Batista tinha a oportunidade de estar com
ir ao Cordeiro de Deus. E aí o Cordeiro de Deus vai derramar o sangue dele sobre a sua vida, e você será purificado de todo o seu pecado. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas para esse Cristo, ele merece, pelo amor. Gente, como é que pode? João Batista vive no meio dos essênios, mas ele não confunde a doutrina dos essênios com a doutrina do Cristo. E ele tem tudo para dizer para os seus discípulos: sejam seguidores dos essênios, né? Siga como eu estou seguindo. Não, ele sempre está dizendo para os seus discípulos: haverá um dia que vocês vão ser seguidores do Cristo. Em João capítulo 1, versículo 15 até o versículo 18, olha só o que João Batista cria, sabia e ensinava. João capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse. Olha que interessante, ele disse para quem? Seus discípulos. Aquele que eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Olha aí a sua vida pré-existente. Ele é Deus, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Versículo 17, 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que vocês acham? Ele estudava o Cristo ou não estudava? Ele falou de graça, ele falou de verdade, ele falou de pré-existência. Meu Deus, isso não era a doutrina dos essênios. É a mesma coisa que nós estamos vivendo aqui em Santo Antônio de Posse, e não nos deixar levar pelos pecados da cidade. Estudar na faculdade, mas não se contaminar com as coisas que tem lá. É participar de uma empresa e não se contaminar com as coisas que estão lá. É morar numa rua e não se contaminar com a rua, com aquele bairro. Por quê, pastor Wilson? Porque nós temos um Cristo e nós seguimos esse Cristo. Ensine Jesus, fale de Jesus, ame Jesus, proclame Jesus, anuncie Jesus, testemunhe sobre Jesus, morra por Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. O foco do seu ministério era totalmente cristocêntrico. Uma comunidade que não conhece a Cristo não consegue segui-lo. Vamos reduzir um pouco essa mensagem aqui. Um crente que não conhece a Cristo não consegue segui-lo. As pessoas hoje estão buscando bênção demais. Não sei se vocês concordam comigo. É só palavra positivista. Você é um vencedor, você é um vencedor, você é um vencedor. Já perceberam isso nas redes sociais? Você é um vencedor. Hoje seu dia vai ser uma bênção, sua noite vai ser uma maravilha, sua madrugada vai ser de glória, não é? Mas ser seguidor de Cristo significa renúncia. O próprio Cristo disse: vocês serão odiados por causa do meu nome. Uma comunidade que não ouve falar de Jesus, uma comunidade, um crente que não tem ouvidos para ouvir falar de Jesus, não sabe para onde vai. É mais um evangelho nessa massa, é mais uma denominação que aparece, mas não é uma comunidade de Cristo, não é um salvo de Cristo. E lá no céu não
ensino. E João Batista passa para nós. Escreva aí. Ele não construiu um ministério de cabresto ou curral. Ele não construiu um ministério de cabresto ou curral. Ele sabia que as almas, os discípulos que estavam com ele, pertenciam a quem? A Jesus. É um ministério limpo, é um ministério de liberdade, de ir e de vir. É um ministério que não há policiamento sobre a vida dos seus discípulos, eles estão livres. O ministério de João Batista é um ministério de libertação, literalmente libertação. Não houve culto de despedida, não houve placa comemorativa, honra ao mérito João Batista, o servo do Deus Altíssimo. Não houve. Os discípulos vão indo embora, e sabe o que acontece? João Batista deixa eles embora, porque João entendeu que o ministério de João não representava na integridade, na integralidade, o reino de Deus. Olhe para mim, igreja. As almas que estão conosco não nos pertencem. Nós falamos que nós temos pastores, e é bíblico, mas nós temos um sumo pastor, e todas as almas pertencem a ele. O ministério de João Batista não tinha placa de igreja, e isso é uma coisa difícil. Há pessoas achando que a denominação dele é a principal denominação. Quer libertação? Venha para cá. Não é assim que a gente ouve falar por aí? Você quer cura? Vai para a minha igreja. Olha para mim. Você quer libertação? Você quer cura? Eu vou te dar o caminho para você. Ainda que eu admiro muito esse homem de Deus, e sei que esse homem é um homem comprometido com a obra de Deus, mas você quer libertação? Você quer cura? Vou te mostrar o caminho agora. Entra no teu quarto, fecha sua porta, não esqueça de fechar a janela, apague a luz, não precisa usar a palavra não, fala com teu Deus ouve em secreto, e em secreto vai te recompensar. Por que existe essa orientação bíblica? Para não achar que o lugar é santo, para não achar que as massas influenciam na fé. Fé não é campo de futebol, que é preciso ficar arrepiado com o grito da galera. Fé é uma confiança em Jeová. Se você estiver num carro, você acreditar, Deus vai te visitar e vai te ajudar. Está na sua casa trabalhando, no escritório trabalhando, é lá que você tem que buscar algo para a sua vida. Não espere vir na igreja à noite para buscar algo, porque o teu Deus não depende de culto para te abençoar, depende do teu coração para buscar algo. Amém, igreja? Quando nós estamos em culto, nós só temos um objetivo: glorificar a Deus, aquele que nos abençoou lá, mesmo antes de nós chegarmos. Não crie medo nas pessoas. O ministério de João Batista não é um ministério de doma. Há uma diferença entre doma e ensinar tirando a força. A doma tem esse objetivo: tirar todo o potencial do animal. Isso chama doma. O animal que é domado, você vê ele quietinho lá, mas o animal está pensando aqui: um dia eu te pego. Você vai me pagar por todas as chicotadas que você me deu, pela comida que você me deu e a água que você me deu. Não é? Um animal domado é fera ferida. Ninguém passa por baixo das pernas do animal que foi domado, que foi amarrado no tronco.
com amizade com os animais, nós adestramos. Como é que começa o adestramento? Começa quando o animal nasce. Contato humano com o animal é o mais agradável possível. Vamos com uma escovinha bem molinha e passamos no lombo do bichinho, sem apertar. E ali ele vai crescendo, crescendo em contato com o ser humano. Se for um equino, quando chegar na vida adulta e for necessário montá-la para servir de guia de transporte, ele não vai pular, não vai relinchar e nem dar coisa. Sabe por quê? Porque ele não foi domado, ele foi adestrado. Olha para aqui, igreja. Crente não se doma. Quem manda aqui sou eu, não se fala assim. Quem tem o poder aqui sou eu, vocês não têm. Não se fala assim. Quem manda nessa igreja sou eu, não se fala assim. Não se doma os crentes. Não traz medo aos crentes. Não subjuga os crentes sobre uma atmosfera de inferno, de demônio. Deus vai revelar seu pecado. Deus vai colocar teu pecado em outdoor. Não faça isso não, porque você peca e Deus nunca colocou seu pecado em outdoor. Não foi? Você está pecando já há quanto tempo? E Deus nunca revelou seu pecado. Porque Deus não quer doma. Porque doma, na primeira luta, ele puxa o carro. Deus quer educação espiritual, adestramento, um crescimento espiritual com Cristo, desde o momento que nasce na fé. Ele precisa conhecer que seu Cristo é Pai, que o seu Cristo é amigo, que o seu Cristo é companheiro. Se você tiver de falar com uma pessoa que está nos últimos dias de vida, ou nos últimos minutos de vida, se você tiver que escolher entre falar sobre ele, sobre o inferno, e falar para ele sobre o amor, qual seria a sua escolha? Se você foi domado, você vai escolher o inferno. Mas se você foi educado a seguir teu Cristo, você vai falar sobre o grande amor de Deus. E somente o amor é capaz de salvar uma alma. Não é o medo do inferno que salva uma pessoa, mas é o amor a Deus que aproxima o pecador do seu Criador. Amém, igreja? Amém. Não criemos uma atmosfera de medo. Se vocês me deixarem, vocês vão ver. Vocês sabem que eu sou João Batista, né? Eu sou terrível, eu sou o homem do deserto. Não, João Batista não faz isso. Ele é o Cristo. Vamos, meus filhos, sigam o Cristo. Por último, o ministério de João Batista revela algo interessante para nós. Escreva aí. Pregou a mensagem sem conchados, eu creio que Deus pode operar maravilhas no nosso meio, sim ou não? Mas essa não é a mensagem. A mensagem é essa aqui, ó. Aceita Jesus e Ele vai purificar todos os teus pecados. João Batista não negociava o valor de sua mensagem e o conteúdo de sua mensagem. Doa a quem doer. Ele falava tanto para as multidões como para Herodes, o grande. Queridos, que mestre, hein? Que homem. Deus confiou a você na igreja. Deus confiou você no departamento, né? Como você está lidando com isso? Lembre-se que o que você tem nas mãos não pertence a você, pertence a Deus. Somos mordomos de Deus, somos servos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Quando Deus te pedir os seus discípulos,
sem empurrões, sem arranhões, sem culto de despedida, sem placa comemorativa, porque as almas que estão com você pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Posso orar? Feche seus olhos. Ó Deus, queremos esse ministério batista na nossa vida, um ministério comprometido único e exclusivamente com o Teu reino, um ministério voltado para o louvor do Teu nome, Senhor, um ministério que não permite que homens venham atrás dele, um ministério que trabalha escondido, um ministério que não é aparente, Senhor, que não busca fama, que não busca status, mas um ministério que prepara as pessoas para serem seguidores do Teu nome, um ministério, Senhor, que leva as pessoas a entender que Tu és melhor do que nós, um ministério que faz as pessoas entender que o que liberta elas é o Cristo, o Cordeiro de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda a trabalhar na Tua obra, opere maravilhas através de nós, fala através dos nossos lábios, mas Senhor, não permita que o inimigo coloque no nosso coração que nós já somos alguma coisa, não permita que venhamos estabelecer o nosso trono aqui na terra, Senhor, não permita que o nosso nome venha ficar em evidência, Senhor, mas que o Teu nome, o Teu trono seja de eternidade, eternidade e eternidade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, os abençoe.